Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 15 de novembro, Proclamação da República, comemoração da Proclamação da República, não é? 15 de novembro de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. A vocês que estão aí pelo Google Meet, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, o nosso agradecimento a todos. Nós estamos estudando do livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. O item é o de número 4, ou 4, necessário e supérfluo. A questão é de número 715. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Quando percebem que adquiriram demais e percebem que isso não lhe trouxe nenhum tipo de felicidade, ele entende que o excesso, né, não é vantajoso de forma nenhuma. Não lhe traz satisfação, não lhe traz alegria, não lhe traz felicidade. E aqueles que já vivenciaram essa experiência em outras encarnações o conhecem por pensamento íntimo, por intuição. Sabem que o excesso é prejudicial, não traz realmente felicidade. O materialista diz: bom, felicidade a gente compra, né? Manda buscar e paga. Mas não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Pode ser uma satisfação temporária, mas ela não é permanente. Questão de número 716. Pergunta Kardec: a natureza não traçou o limite do necessário em sua própria organização? Resposta: sim. Mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Quando eu leio essas questões aqui referentes ao necessário e supérfluo do Livro dos Espíritos, eu me lembro de um final de ano, não muito tempo atrás, talvez uns 10 anos, pouco mais, pouco menos, em que havia um convite para que as pessoas adquiriam a um custo exorbitante, tipo hoje uns 10 mil reais por pessoa, ou alguma coisa assim, para passar um final de ano nesse lugar. Era um lugar super requintado, e entre outras coisas se serviam alimentos envolvidos por folhas de ouro. Então a pessoa aí pagava essa quantidade de dinheiro exorbitante e comia, se dava ao luxo de comer alimentos envolvidos em folha de ouro. Eu não sei até onde isso pode trazer satisfação. Julgo eu, na minha simplicidade, na minha ignorância, que não, eu acho que não vai trazer muita satisfação. Eu prefiro mesmo bela num costelão bem feito, não é? Com os amigos, não é? De vez em quando, não de vez em sempre, porque de vez em sempre seria muito bom, mas a saúde não suporta, né? Então de vez em quando, uma vez, 2 vezes por ano a gente faz e se satisfaz bastante. Então as pessoas criam realmente necessidades artificiais, onde elas julgam pela sua volúpia, pela sua necessidade de se sentir acima das outras pessoas, não é? Pelo materialismo que elas carregam em si, elas julgam que participar de uma coisa semelhante a essa que eu citei as coloca acima das outras pessoas, numa condição diferenciada. E a gente sabe que isso é pura ilusão. 717. Que pensar dos que asarbancam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo em prejuízo
dos que não têm sequer o necessário. Assambarcar é tomar, né? Tomar de chofre, tomar de qualquer maneira, subtrair, né? Resposta dos espíritos superiores a Kardec: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Lei de causa e consequência. Vão responder. Que se atentem para isso aqueles que ouvirem este vídeo, ou que eventualmente ouvirem alguma coisa, que despertem para essa realidade. Porque nós temos sempre que considerar o retorno. Mesmo que você não acredite na lei da reencarnação, mesmo que você não creia nisso, saiba, isto é uma realidade, é uma lei da natureza, portanto uma lei de Deus. Nós todos retornamos muitas vezes à Terra. À Terra quando temos mérito para reencarnar nela. Porque muitos reencarnam em mundos muito inferiores ao nosso, com o propósito de, com a sua inteligência, auxiliarem o progresso desses mundos inferiores e para resgatarem coisas desse gênero que nós acabamos de ler aqui. Eles tomaram tudo o que podiam para a sua própria satisfação e impuseram sofrimento, privações, fome, miséria, doença às outras pessoas, como acontece em países como o nosso, lamentavelmente. Kardec acrescenta o seguinte acréscimo de explicação: o limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. E a gente pode acrescentar a este comentário de Kardec que a civilização high-tech da nossa época criou necessidades que no tempo de Kardec não haveriam. Não é? Necessidade, por exemplo, de comprar um bom equipamento, um bom computador para transmitir, por exemplo, um estudo como esse. É necessário isso. Se nós quisermos fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, nós temos que fazer isso. É uma necessidade? Sim, uma necessidade. Não é? É um propósito, um objetivo que nós temos de transmitir o conhecimento espírita através das redes sociais para o conhecimento de todos, não é? É um trabalho no qual a gente colabora com os propósitos do Criador, para que todos saibam da verdade, para que a verdade não fique escondida, como Jesus disse. A verdade não pode estar sob a mesa, ela tem que estar no candeeiro, como disse Jesus, né? No alto, para iluminar todas as pessoas indistintamente. Aqueles que creem, aqueles que não creem, é problema de cada um. Não é? Isso não muda a verdade, mas nós temos essa necessidade, por exemplo, que não havia no tempo de Kardec. Né? E os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, a aparência. Este termo que ele usou aqui significa a aparência de civilização. Porque o civilizado é aquele que, na medida do possível, sem impor necessidades à sua família, a si mesmo, divide aquilo que tem demais. Não nega um prato de comida às pessoas que lhe batem a porta. É nossa obrigação, é nosso dever, não é? Não negar um prato de comida às pessoas necessitadas, às pessoas que precisam. Como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. São muito religiosos da porta do templo para dentro, da porta do templo para fora, não tem nada de religioso. Né? Item de número 5, privações voluntárias, mortificações. Questão de número 718. A lei de conservação
obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. A dona Tereza Cristina está conosco. Boa noite, nós está desejando uma boa noite. Nós também desejamos uma boa noite à senhora, viu? Muito obrigado pela sua presença. Então, a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Pergunta Kardec. Resposta: sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, não confundam energia com fluidos. Energia é a força em ação para o trabalho. Fluido é aquilo que está no universo e que nós qualificamos com o pensamento, bom ou mal, segundo o pensamento de cada um. Quando nós aplicamos passe, nós transmitimos fluidos, bem ou mal qualificados, segundo o pensamento de cada um. Então não confunda, que as pessoas fazem essa confusão, e é uma confusão muito grande entre energia e fluido. Fluido não tem nada a ver com energia. Energia é relativa à saúde do corpo, vem de uma coisa chamada fluido vital, que dá vida ao corpo. E não tem absolutamente nada a ver quando nós tratamos de fluidos, que é esse elemento universal, que está em todo o universo, dentro do qual todos estamos mergulhados, que é neutro e é qualificado através do nosso pensamento. É bom que se faça essa distinção para as pessoas começarem a entender exatamente aquilo que os espíritos superiores querem ensinar. Não é? Questão de número 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Resposta dos espíritos superiores. O bem-estar é um desejo natural. Evidentemente que todo mundo procura o bem-estar, não é? Ele não pode ser censurável a partir do momento em que nós não comprometamos a nossa moral, a nossa honestidade, não nos corrompamos em função desse bem-estar, não é? Eles continuam respondendo: Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação e não considera um crime a procura do bem-estar. Evidentemente que não poderia considerar, porque é uma necessidade, nós precisamos estar bem para trabalhar bem, para fazer fluir as nossas atividades com qualidade. E eles dizem o seguinte, eles continuam respondendo o seguinte: a procura desse bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as forças morais, nem as forças físicas. Em nome dessa conquista, nós não podemos jamais comprometer a nossa moralidade, nem as nossas forças físicas. Questão de número 720. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Privações voluntárias, impostas ao corpo, não é? Eles respondem: fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então essas privações voluntárias que se impõem ao corpo, aos olhos de Deus não tem mérito nenhum. Nós temos que impor privações ao nosso espírito, subjugá-lo, submetê-lo, não é? Submeter as nossas más tendências, não é? Fazendo com que o nosso espírito seja oprimido, a procurar novos caminhos, o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da boa conduta moral. Questão de número 720A. Há privações voluntárias, pergunta Kardec, que sejam meritórias? Resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo de coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for do que um fingimento, será apenas uma irrisão, uma coisa que está fora da razão, né? Uma coisa que está fora de propósito, porque realmente de nada vai valer, a não ser aos olhos das outras pessoas, né? Que muitas vezes essas pessoas que agem assim querem impressionar o próximo, não a Deus.
Questão de número 721, pergunta: a vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? Resposta: perguntai a quem a ela aproveita e tereis a resposta. A ninguém, absolutamente ninguém. Não é? Se não serve ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se à privação no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Questão de número 722. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão? Resposta: tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. Então, olha, por essa resposta dos espíritos, nós aboliríamos quase 100% daquilo que a gente compra nos mercados. Que a maioria tem conservante químico, corante artificial e coisas que causam as mais diversas doenças. Não é? E a gente continua consumindo normalmente. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. É para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. De quem ele falava? Especialmente do povo judeu, né? Que impede as pessoas de se alimentarem de carne de porco e etc. Mas isso tinha um propósito. Não é? Eles eram nômades na maior parte do tempo, não tinham como ter criações que demandassem grandes ambientes propícios, etc. Então, Moisés foi lá e falou: olha, Deus me disse que é para proibir, que vocês não podem comer tal coisa e tal, e deu assim, foi uma maneira útil que ele encontrou para poder resolver essa questão. Questão de número 723. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Há muitas pessoas veganas e que não se alimentam de carne, vegetarianas, que dizem assim: eu não me alimento de coisas vivas. Eu fico me perguntando: vegetal é morto? Você come vegetal dissecado, é isso? Porque se for isso, você não está se alimentando de nada, não é possível. Então, o vegetal também é uma coisa viva. Você está se alimentando de coisas vivas, sim. Mesmo o vegano, que é o mais rigoroso deles, a minha filha é vegana, faz 5 ou 6 anos, já teve problema de saúde por causa disso. Então agora está equilibrada a saúde dela, né? Mas é de cada um, é de foro íntimo esta decisão. Não é uma decisão do Criador no mundo como o nosso. Olha como eles respondem: tudo aquilo de que o homem possa se alimentar sem prejuízo para a saúde é permitido. Se você comer um bife, seja lá da carne que for, um pedaço de uma carne, seja ela qual for, não vai te trazer prejuízo. Agora, se você comer 500 gramas, 600 gramas, 1 quilo de uma carne qualquer, claro que vai te causar prejuízo, como qualquer outra carne. Come meio quilo de salada para você ver, de tomate, cebola, etc., para ver o que acontece. Além de causar gases, vai te trazer complicações físicas, certamente. Né? Então, tudo com bom senso e equilíbrio é permitido. Né? Tem gente, conheço gente assim, né? As pessoas que fazem festa, aqueles que têm como atividade comercial fazer festas, né? Eles estimam 120 gramas de carne por pessoa numa churrascada. 120 gramas, que é uma quantidade excepcional. Já viu 120 gramas de carne? Parece pouco, né? Mas é uma quantidade extraordinária, muito boa e satisfatória. Então, o que o cara faz? Ele come 1 quilo de 200. Aí é claro que vai ter problema e não vai ser pouco, né? Aí toca tomar chá
tomar, sei lá, digestivo, fazer uma série de coisas. É claro que tudo aquilo que é excesso. Fala, chá de sêmen. Esse tal de sêmen, eu já ri tanto com esse troço, rapaz. Eu já ri tanto com esse negócio que eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Os caras relatando o efeito desse troço na internet é muito engraçado. É realmente muito engraçado. E ele age mesmo. Age mesmo. Ele retira tudo aquilo que está estacionado no seu intestino grosso, delgado, e no estômago, que está no estômago, vai embora também. Isso é para as criaturas que vão lá comer 1,2 kg de carne e chegam em casa e tomam chá de sêmen. Eles acabam a resposta dizendo o seguinte: a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar suas energias e a saúde, e a sua saúde, para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. Quando eles falam em organização, não pense que trata-se apenas do corpo físico. Organização no homem, há 3 coisas no homem: o espírito, o perispírito e o corpo. Isto é uma organização. Então, cada um tem uma necessidade diferente em função desta organização. E nós temos que considerar principalmente o espírito, o progresso espiritual de cada um. Daí a necessidade alimentícia de cada um, que tem muito a ver também com a atividade física que cada um desempenha. Questão de número 724. A abstenção de alimentos de animais ou outros como expiação é meritória? Resposta: sim. Se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Questão de número 725. Vamos ver se tem alguém aqui com alguma pergunta. Não, está tudo em ordem. Questão de número 725. Pergunta: que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta: aqui vem semelhante pergunta. Qual é o propósito da sua pergunta? Pergunta os espíritos superiores da Kardec. Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele. E é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Então essas religiões, esses cultos que usam, não é, sacrifícios de animais, usam o sangue desses animais em seus rituais, estão cometendo um ato contra a lei de Deus. É claro que não pode ser agradável, não é? Deus não exige o sacrifício de coisa nenhuma para agradá-lo, muito pelo contrário, não é? Questão de número 700, embora nós respeitemos todas elas, cada um deve agir segundo a sua consciência. Não é recomendado pelos espíritos superiores. Saibam disso. Questão de número 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, podemos elevar-nos pelos que criamos voluntariamente? Resposta: os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, aqueles que nos chegam naturalmente. Um problema de saúde, uma doença, um problema financeiro momentâneo, tudo aquilo que nos chega naturalmente, faz parte do nosso currículo, vamos dizer assim, ou do pacote que nós compramos ao encarnar, né? Que todo mundo tem um pacote.
E vai, num determinado momento, aquele pacote ele vai ser aberto e nós vamos ter que encarar as privações, os problemas, os sacrifícios, as dores, as mágoas, as tristezas, as injustiças, tudo aquilo que vai chegar com esse pacote, e chega mesmo, porque nós temos que responder por aquilo que fizemos em outras encarnações. Nós não nos furtamos, em hipótese alguma, em momento algum, de cumprir aquilo que é o nosso dever, ou que seja, que esteja dentro da lei de causa e consequência. Nós vamos cumprir, quer queiramos ou não. A lei de Deus, ela é inexorável. Ela não vai perguntar a você se você quer ou não reencarnar. É uma lei. Ela não vai perguntar se você quer ou não passar por uma determinada prova ou por uma determinada expiação. É a lei. E chega. E se te encontrar bem espiritualmente, você vai se resignar diante da prova ou da expiação. Mas se você imprecar contra Deus, reclamar, não for resignado, você vai transformar a sua prova numa expiação. Ou seja, você vai multiplicá-la muitas vezes e o sofrimento vai ser muito maior do que deveria. Acho que nós já lemos toda a resposta, né? Questão de número 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam... começamos a ler a resposta dessa 726. Vamos lá. Os únicos sofrimentos que nos elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Eu já tinha lido esta aqui, primeira frase. Eles seguem. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem dos outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda, na senda do progresso, em seu progresso espiritual? Absolutamente. Porque não trabalham antes em favor de seus semelhantes, que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica a caridade. São esses os preceitos do Cristo. Fazer ao próximo o que nós gostaríamos de ver feito em relação a nós mesmos. Este é o principal preceito de justiça ditado por Jesus de Nazaré. Questão de número 727. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Resposta. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. É claro que a gente deve se preservar, sem dúvida. A Luciana, minha filha, pedagoga, está dando aula de reforço para um menininho de 6 anos, 7 anos, uma coisa assim, ou um pouco mais, eu não tenho certeza. Ele é muito simpático, um garoto muito alegre e tal, né? Mas, como bom moleque que é, eu já fui moleque, eu sei bem o que isso significa, ele e o primo subiram numa bicicleta, devem ter visto isso na internet em algum lugar, imprimiram velocidade na bicicleta e se jogaram da bicicleta para ver o que acontecia. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. É moleque, gente. Quer dizer, ele está falando aqui uma coisa semelhante. Nós não devemos criar sofrimentos para nós. E muitas vezes, um garoto como esse pode arranjar um problema sério para o resto da encarnação em função de uma atitude impensada como é. Ainda bem que devia estar lá os seus anjinhos da guarda de plantão, né? Devia estar lá uma meia dúzia ou mais, né? Segurando o rojão, porque
Não aconteceu nada de sério, tomaram uma bela de uma ralada e ficou por isso mesmo. Não é? Eles seguem respondendo o seguinte: fustigai o vosso espírito. Fustigar é impor sofrimento. Imponha sofrimento. Você tem vontade de ser maledicente? Não seja. Não fale mal da vida alheia. Você tem vontade de não pagar aquela dívida? Pague. Pague. Porque isto é obrigação. Não saia da vida com dívidas com outras pessoas. Não engane a ninguém. Não prejudique os outros. Porque isso vai reverter em seu prejuízo no futuro. Você vai ter que responder. Mortificai vosso orgulho. Se você é narizão empinado, saiba que isso é extremamente prejudicial. Procure, na medida do possível, ser humilde. E isto não significa ser subserviente. Dizer obrigado, por favor, todas as palavras gentis não requer tanto esforço da gente assim. Nós podemos falar as palavras, usar de educação com as pessoas. Por favor, dê licença. Né? Você poderia, por gentileza, me dar licença? Às vezes dá vontade de chutar o cara, né? Porque o cara não se toca. Né? Tem gente que não liga o desconfiômetro. Né? O cara está no mercado, ele larga o carrinho atravessado no corredor e ainda fica do lado, que é para acabar de impedir a passagem de todo mundo. Né? Nessa hora que a gente põe em prática aquilo que a gente aprende com os espíritos superiores. Amigo, por gentileza, o senhor poderia, ou senhora, por gentileza, a senhora poderia me dar licença? Né? É assim que a gente acaba mortificando o nosso espírito, impondo ao nosso espírito uma atitude oposta àquele que ele tem vontade de fazer. E quando eu falo vontade, eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Porque é a vontade que eu tenho, às vezes, meter o pé no carrinho na pessoa também. Não é? Mas nós temos que fazer isso, subjugar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, não é? Subjugar as nossas atitudes agressivas, que todos nós temos, no trânsito, não é? No lidar com as pessoas, com os parentes, com os amigos, no trato com as pessoas de casa, e etc. Né? Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente. Olha como eles colocam o egoísmo: é uma serpente a vos devorar o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século. Então não adianta subjugar o corpo. Não é subjugando o corpo que nós vamos adiantar o espírito. É subjugando o nosso espírito, impondo-lhe condições, situações opostas às suas tendências. Todos nós as temos. Eu não tenho. Tem sim, você está encarnado nesse mundo. Se você está encarnado nesse mundo é porque você tem. Comeu arroz e feijão é porque deve. Eu ouvia isso direto lá na 3 de outubro. Sociedade de Estudos Espíritas, 3 de outubro. Meu beijo, meu abraço a todos vocês. Né? Frequentei por 12 anos esta casa espírita, porque eu tenho muita gratidão. Então, se nós estamos nesse mundo, não é à toa. Nós não somos missionários. Nós somos espíritos superiores. Nós estamos aqui trabalhando pelo próprio adiantamento espiritual, pelo próprio progresso espiritual. Não é? A nossa condição física, a condição fragilíssima da saúde do nosso corpo, nos indica que os nossos interesses não estão na matéria, estão nos bens espirituais, naquilo que nós possamos adquirir como espíritos, porque perderemos o corpo mais dia menos dia. Aliás, é a única certeza que o homem pode ter passando por esta terra, é de que vai morrer. Se ele for rico, ele não pode afirmar categoricamente que vai ser rico pelo resto da sua existência. Se ele for pobre, a mesma coisa. Ele não pode dizer: eu vou ser pobre pelo resto da minha existência. Se você tiver saúde no seu corpo físico, você não pode afirmar que você vai ter saúde por toda a sua existência. Se você não tiver saúde, você também não pode dizer que você não vai conseguir em algum momento melhorar a sua saúde. Mas de uma coisa nós podemos, todos nós, indistintamente, podemos afirmar: vamos
morrer. Vamos perder o nosso corpo físico. Há um fenômeno que é apenas biológico, ou seja, tem a ver com a vida aqui na matéria, chamada morte, que é a perda do corpo físico. Se você não sabe, pergunte-se o que resta depois dela, porque o teu espírito, mesmo você que é incrédulo, o teu espírito vai responder lá no seu íntimo que alguma coisa deve haver depois disso. Deve haver alguma coisa, não é possível. Eu amo de paixão meus filhos, eu amo de paixão a minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, eu amo o meu cachorro, eu amo meu papagaio. De que serve o amor que nós temos pelas coisas e pelas pessoas se ele não fosse ser continuado? Infeliz daquele que resume a sua vida nas coisas materiais, porque ele é o pior dos infelizes. Ele é o mais pobre de todas as pessoas, embora ele possa ter muitos recursos materiais, mas ele é o mais pobre das pessoas, porque ele está resumindo a sua vida aquilo que nada vale, ou que vale muito pouco, ou que tem valor temporário e não definitivo. Os nossos valores definitivos estão nos bens espirituais. Estes sim, estes são para sempre e são nossos. Nós não temos que dividir com ninguém, nem perdemos quando desencarnamos. São nossos. Nós adquirimos trabalhando no bem, pensando bem, fazendo bem, praticando toda a caridade que nós pudermos. Então nós adquirimos esses bens materiais e são propriedades do Espírito. Então adquira-as. Então, nessa questão de número 727, nós acabamos este capítulo de número 5, que é a lei da conservação. Nós vamos passar para o capítulo 6, lei de destruição. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou nós podemos continuar? Muito bem. Então, item 6, lei de destruição, o capítulo 6, desculpa. Lei de destruição. O item é o de número 1. Subtítulo: destruição necessária e destruição abusiva. Questão de número 728. A destruição é uma lei da natureza? Responde os espíritos superiores: é necessário que tudo se destrua para renascer ou se regenerar. Na realidade, está ligado à ideia de destruição, o desaparecimento definitivo das coisas. E nós sabemos que não é assim. É uma floresta, por exemplo, que se destrói por um processo climático, um evento qualquer, fogo ou qualquer outra coisa, ela acaba renascendo mais forte do que era. Então não é destruição, é renovação através dos processos naturais. Mesmo o homem interferindo na natureza, ele não consegue destruir o clima, por exemplo, como é aventado em muitas filosofias, não é, que existem por aí. Ele não consegue, ele pode destruir temporariamente o microclima no qual ele vive, mas o clima do planeta jamais ele vai alterar. Ele não vai conseguir alterar. E como muitos dizem, o planeta não está esquentando, ele está esfriando. E isto sim é motivo de preocupação. O calor traz vida, mas o frio não. O frio destrói vidas. E o nosso planeta, como é natural para todos os planetas, vem esfriando gradativamente. Até daqui não sei quantos bilhões, quaquilhões de anos, ele irá desaparecer com certeza. Pena que não está acontecendo em Jaú, né? Jaú não está esfriando, não. Bom, temporariamente quente, mas a misericórdia de Deus haverá de surgir por aqui. Então é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso aqui chamais destruição não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Questão de número 728A. O instinto de destruição, pergunta Kardec, teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais?
Respondem eles: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com um duplo objetivo: de manter o equilíbrio da reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os restos do invólucro exterior, mas é apenas o invólucro que é destruído. Esse invólucro não é mais que o acessório, não a parte essencial do ser pensante, pois este é o princípio inteligente, indestrutível, que se elabora através das diferentes metamorfoses por que passa. E ele está falando isso em relação a toda a criação, não somente ao homem, não é? O invólucro que é destruído, o corpo, é apenas acessório, é como a buzina está para o carro. Se a gente retirar a buzina do carro, ele não vai parar de andar, ele não vai parar de realizar as suas tarefas, aquilo para o qual ele foi criado. A mesma coisa nós, os espíritos. Somos espíritos encarnados temporariamente. Quando desaparecer o nosso corpo, o físico, esta matéria sob a qual nós estamos disfarçados de seres encarnados, os espíritos estão disfarçados de seres encarnados, quando, pelo processo biológico chamado de morte, desaparecer este corpo, vai restar o essencial, que é o nosso espírito, que é o ser sobrevivente a tudo e que progride incessantemente. A VC Store 2 entrou, está conosco. Bem-vindo, meu irmão. Questão de número 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca nos meios de preservação e conservação? Respondem eles: para evitar a destruição antes do tempo necessário. Nós temos que viver um tempo aqui na matéria. Cada um de nós vem com uma determinada programação imposta pelo nosso próprio espírito. Bom, eu preciso viver 30 anos para cumprir determinada tarefa e extrair desta minha experiência o conhecimento necessário para poder progredir. É assim que nós programamos as nossas encarnações, se for a primeira vez, ou reencarnações, se já estivermos existido alguma vez naquele planeta. Eu preciso viver 80 anos para realizar as minhas experiências, para poder extrair o conhecimento necessário, a fim de poder fazer o meu espírito avançar, porque ele está muito atrasado. E assim sucessivamente. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. E cada um programa o tempo necessário para estar aqui na Terra. Nós programamos, não é Deus que programa. Não existe departamento reencarnatório, como está em alguns livros, que se dizem espíritas, mas que de espiritismo não tem nada. São apenas fantasias escritas por espíritos pseudo-sábios, por espíritos embusteiros. Não tem nada a ver com a realidade. O espírito programa a sua reencarnação conforme a necessidade de cada um. E quem sabe dessa necessidade é o próprio espírito. E cada espírito encarnado faz a sua evolução da maneira que sabe e pode. Muitas vezes ele sabe muito, mas não pode. E muitas vezes ele pode, mas não sabe. É assim que se realiza o nosso progresso. Por isso que os espíritos ensinam que Deus julga a intenção, ou seja, de par e passo, de conformidade com o progresso de cada um. Questão de número 730. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor, e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer,
Por que o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão? A nós, os ocidentais, sempre foi ensinado que a morte é um horror, é uma tragédia e é uma inverdade. Isto é falta de conhecimento. Aí ela acabou de entrar, está conosco. Bem-vinda, bem. Não é a morte de horror, não tem nada. A morte é um benefício para o espírito. Ele deixa o cativeiro da matéria. Quando nós estamos encarnados, e todos nós que estamos aqui estudando, estamos num corpo de carne, nós somos prisioneiros deste corpo. Quando nós deixamos a matéria pelo processo biológico chamado de morte, nós deixamos esse cativeiro para sermos espíritos livres, para ficarmos num estado chamado estado de erraticidade, ou seja, de liberdade. Livres, podemos percorrer o espaço aonde nos for permitido, ir à casa de quem nós quisermos, se nos for permitido, estarmos com quem nós amamos, se nos for permitido, segundo a evolução e o trabalho que cada um fez quando aqui estava. A Lu entrou também. Bem-vinda, filha. Bons estudos para você também. Atrasada, mas presente, ela disse. Bem-vinda, filha. Então isso segue respondendo. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. O que eles chamam de tarefa nada mais é do que encarnar, realizar experiências, extrair conhecimento e progredir. Essa é a tarefa de nós encarnados. Fazer o máximo que estiver ao nosso alcance para extrair o máximo de conhecimento de cada encarnação. Porque o acúmulo de conhecimento significa progresso. O espírito só progride se ele acumular conhecimento. Se ele for indolente, preguiçoso, sabe o que vai acontecer? Vai ter que reencarnar para realizar as mesmas tarefas. O mesmo trabalho. Não se esforçou? Vai ter que repetir de ano. Vai ter que fazer outra vez. Isso que não é bom, porque aí a encarnação passa a ser uma imposição. A mesma coisa que aquele aluninho de primeiro e segundo ano, repete várias vezes e tem que repetir no mesmo ano. As mesmas matérias, os mesmos problemas, o mesmo professor, e acaba sendo enfadonho para o espírito, né? Acaba sendo entediante para o espírito, para o encarnado, e para o espírito não muda, é a mesma coisa, repete o processo, e de oportunidade vai acabar virando uma imposição que vai trazer sofrimento para ele. Então é muito conveniente para todos nós realizarmos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance com empenho, dedicação, amor e gratidão a Deus pela oportunidade. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente, ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Nós vemos pessoas de idade, da minha idade, começaram a faculdade, começaram a estudar. É impressionante a realidade que ele está relatando aqui. É verdade. Eu posso ainda fazer alguma coisa, eu posso me adiantar, eu posso adquirir conhecimento, e o faz, mesmo instintivamente, sem saber por quê. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, ele o adverte de que deve aproveitar o tempo de que Deus lhe concede, mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela, à sua sorte, em lugar do Criador. Não existe nem sorte, nem azar, gente. O espírita estudioso sabe que não existe sorte nem azar. Nós temos o hábito de dizer, boa sorte e tal, mas é apenas uma força de expressão, porque sorte e azar não existe.
O que existe são leis que regem a nossa vida, independentemente daquilo que nós desejemos que aconteça. Se estiver dentro das leis de Deus, vai acontecer. Se não tiver, não vai acontecer, e é sempre o melhor para nós. Questão de número 731. Pergunta Kardec: por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo os agentes destruidores? Resposta: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Muitas vezes, o homem, sentindo-se ameaçado na vida do seu corpo, sentindo a própria vida ameaçada, ele transforma o seu modo de pensar. Procurem na internet, vocês vão ver muitos relatos de pessoas que passaram por um processo chamado EQM, experiência de quase morte. Geralmente essas pessoas, independentemente de terem conhecimento espírita ou não, vão relatar em algum momento, vão dizer em algum momento desse relato, que mudou a sua maneira de enxergar as coisas, de enxergar a vida, de valorizar o parente, o amigo, aquilo que tem, mesmo que tenha um pouco. Muda a maneira de ver a vida. E às vezes experiência como essa é necessária. Eu conheço um rapaz aqui em Jaú, que inclusive fez um programa conosco, programa de rádio, quando nós tínhamos um programa na FM Jaú aqui, da cidade. E ele passou por 3 experiências de EQM. Ele falou, entre outras coisas, eu tenho esse programa gravado, ele falou para mim, eu era um cara que eu não brigava com meu pai, com a minha mãe, era mal educado, era agressivo. Ele relatou um monte de coisa. Ele falou, e depois dessas experiências eu mudei completamente. Ele falou. Na segunda experiência dele, ele sofreu um acidente daqui para a cidade de Botucatu. Primeiro ele bateu um carro aqui em Jaú, só ficou o banco dele. Todos os outros 4 que estavam dentro do carro morreram. Só ele permaneceu vivo. Só ficou o pedaço de onde ele estava sentado. No segundo, ele estava indo para Botucatu, bateu e capotou o carro e foi socorrido no hospital em Botucatu. Ficou não sei quantos meses lá, desacordado e tal, em tratamento para ver se recuperava e tal. Ele disse que via os médicos tratando ele, via. Passeava pelo quarto e tal. Então olha como a experiência, para cada um, há uma experiência diferente. Porque é necessário que ele passe por aquela experiência para que ele possa melhorar a sua visão, ampliar a sua visão de vida e das coisas e valorizá-las. Porque muitas vezes sem essas experiências não valorizariam como deveriam valorizar. Questão de número 732. Pergunta de Kardec: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Resposta: é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparece no estado físico e moral mais apurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Quem quiser saber como é a condição num mundo superior como esse, leia a Revista Espírita de 1858, quando Kardec faz um estudo sobre Júpiter. Então, ali ele vai relatar como são as casas, quem faz o serviço bruto, qual é a tarefa desses espíritos que ali vivem, quantos anos um espírito desse vive em Júpiter, quais são os espíritos que habitam Júpiter, qual é o padrão desses espíritos. Então, procurem saber, porque o conhecimento ele é libertador. Conhecimento é um processo que tira o homem da inércia, que faz com que ele amplie a sua visão a respeito daquilo que lhe é próprio. Nós somos espíritos, nós não somos seres encarnados, nós somos espíritos dentro de uma experiência material, que é o corpo físico. Não é o contrário.
um ser material que vai viver futuramente uma experiência espiritual. Não. Nós, em essência, somos espíritos imortais. Para o espírito não há fim. Existe um começo, porque ele foi criado. Daí a diferença entre o espírito e Deus. Deus é o ser incriado. Nós somos criados. Mas nós não temos como ele fim. Nós existiremos para sempre, pela eternidade. Então é necessário que o homem busque utilizar-se da inteligência avançada que tem em pleno século XXI e busque essas informações. Questão de número 734. No seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta: esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso jamais foi direito. Então, abater animais para o alimento das pessoas é necessário? Sim, perfeitamente necessário. Criá-los com esse fim? Perfeitamente plausível. O que não é plausível é o abuso que se faz isso. Na França, existe um patê muito famoso que é o patê de fígado. OH, alguma coisa assim, se pronuncia em francês. Patê de fígado, famoso no mundo inteiro. E ele é tirado do fígado do ganso. Retira-se o fígado do ganso e se faz esse patê, que é uma iguaria da culinária. Mas o que eles fazem na França para conseguir mais, fazer uma quantidade maior de patê de fígado de ganso? Coloca o bicho preso, com o bico aberto, e enfia comida com alto teor de gordura, para que o fígado se enche, fique maior, 3, 4, 5, 6 vezes maior do que o normal, para produzir mais patê. Esse é o abuso. Aí está o abuso. Quer dizer, em nome do lucro, o homem abusa daquilo que deve, poderia e deveria fazer. Aí que está o mal. Não é em abater um animal para o seu alimento que está o mal, mas em abusar desse direito que ele tem para prover o seu sustento e a sua segurança. Então, ele arremata essa resposta de uma maneira extraordinária. O abuso jamais foi direito. Nós não temos direito de abusar de nada, aliás. Não é só de abater animal, de nada. 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, que não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. E tem no nosso mundo, pelo menos agora está mais escasso, né, com os programas de proteção aos animais nativos de determinadas regiões e tal, elefante, leão, tigre, etc. Está um pouco menos abusivo isso, mas foi por força de lei, porque até bem pouco tempo era muito bacana, né, o cara botar o pé na tromba de um elefante que ele acabou de matar, com uma espingarda especial, que dava um tiro lá especial e matava o elefante, o leão, o tigre, etc. Né? Era um troféu de caça. Né? Eles respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos maus instintos. Prestará contas, com certeza. Matar por prazer é um mau instinto, é a predominância da bestialidade sobre a sua natureza espiritual. Questão de número 736, para nós encerrarmos os nossos estudos dessa noite. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: os povos que levam ao excesso o escrúpulo no tocante à destruição dos animais têm mérito especial?
Nós sabemos a quem ele está se referindo, ele não citou aqui, mas o povo indiano, né? Aqueles povos do Oriente que levam ao excesso, não pode tocar num formigueiro, você não pode matar uma vaca para se alimentar, que é considerado sagrado e etc. Eles respondem a um excesso, num sentimento que em si mesmo é louvável, mas que se torna abusivo e cujo mérito acaba neutralizado por abusos de toda espécie. Eles têm mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Não passa de superstição. Por quê? Porque eles acreditam numa coisa chamada metempsicose, que é a possibilidade de um ente querido reencarnar num corpo de animal, o que é um absurdo. Isso é teoria da antiguidade, que não tem nada de verdadeiro, absolutamente nada. Jamais o espírito retrograda, ele retorna, ele volta para trás. O progresso é sempre para frente, para cima e para frente. Ele não retorna, não há o retrocesso. Então jamais ele vai voltar a reencarnar como um animal. Foi animal lá em tempos, na noite dos tempos, como gostam de dizer os espíritos, né? Mas não seremos mais. Depois de atingir a fase hominal, jamais retornaremos a reencarnar como animais. Esta é a realidade. Então é apenas um excesso que em si não tem mérito, o mérito acaba sendo anulado porque é temor. É um temor de um supersticioso que de verdadeiro não tem nada. Alguma pergunta? Ficou alguma coisa mal explicada que o Celói Pacheco está conosco, lá de Laguna, Santa Catarina. Olha aí, Alexandre. Opa! Lá da tua terra, Laguna, pertinho da tua terra aí, né? Como é que é o nome dele? O nome dele é Celói Pacheco. Na realidade, Celói, eu acho, é um homem, Celói Pacheco. Muito bem-vindo, Celói. Muito bem-vindo. Nós agradecemos a presença dele. Muito obrigado, viu, Celói. Se ninguém tiver pergunta nenhuma e nós pudermos encerrar, convidamos a todos para a nossa prece de encerramento, tá bem? Vamos lá. Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força e a coragem para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.